Vocês conhecem a palavra estudabilidade? Estudabilidade é uma palavra criada pelo consultor Eduardo Ferraz para explicar um pouquinho aí de um fenômeno, de algo que a gente usa bastante, que é a habilidade de estudar. Estudabilidade, habilidade de estudar. Se a habilidade pode ser desenvolvida, né? Quem tem uma capacidade cognitiva consegue lidar com isso, apesar dos medos que a gente tem. Então, a capacidade é a determinação para estudar. Quando a gente fala em determinação, determinar a ação, né? Então, determinar algo, se propor algo e conseguir colocar em prática, colocar em ação. Estudar aí está ligado a aprender, a aprendizagem, né? Adquirir conhecimento sobre algo. Conhecimento é importantíssimo, né? Ter conhecimento é ter poder, né? Poder de responsabilidade, de controle de algo, mas claro, jamais usado para humilhar alguém, né? Para manipular alguém, mas importante ser usado para não ser manipulado, né? Não ser condicionado a alguma coisa. Então, aprendizado aí pode levar a gente para um futuro muito maior, muito melhor, para a realização de nossos sonhos. Mas como que funciona isso, né? Como que essa mágica acontece? Como que a gente aprende, né? Então, a gente aprende através de diversas maneiras, né? Quando a gente pensa em estudo, a gente pensa muito naquela questão acadêmica, né? Escolar. Então, a gente vai lendo, um professor informa. E, na verdade, a gente aprende o tempo inteiro com tudo que vai acontecendo o tempo inteiro. Então, nem tudo que a gente aprende, a gente deveria estar aprendendo, né? Por isso que a gente fala muito do cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças, especialmente as crianças que estão absorvendo tudo que elas estão vendo, né? Vendo e ouvindo ao redor. Né? Então elas estão absorvendo diversas informações e aprendendo com aquilo, nem sempre com coisas que deveriam estar aprendendo. Né? Mas a gente aprende com todo o nosso ambiente, então tudo que a gente está ouvindo, vendo, sentindo, né? De forma motora, pelos cheiros, pela nossa audição. Então todos os nossos sentidos vão captando informações e vão transformando em algo, né? Então todos esses estímulos do ambiente, a gente vai selecionando alguns importantes. Então vamos dizer que a gente realmente está numa sala de aula, né? Aprendendo algo específico. Então a gente tem os estímulos necessários, né? Então tem alguém falando sobre algo que a gente precisa entender. E no meio disso tem diversos outros estímulos, né? Outros barulhos que não são para acontecer, outros estímulos dos nossos pensamentos, estamos lembrando de algumas coisas do passado, estamos pensando o que a gente quer fazer depois, né? Alguns cheiros, vento, né? Vários tipos de dor no corpo, então um monte de coisa acontecendo e alguém explicando alguma coisa que a gente precisa entender, né? Ou aprender. Então a gente vai selecionar e a nossa atenção vai selecionar, né? O que a gente precisa, né? Para a gente processar isso dentro do nosso cérebro, né? Então a gente tem algumas áreas aí, né? Que vão trabalhar para isso. Então o que eu vi e o que eu ouvi, que eu selecionei através da minha atenção, né, minhas áreas cerebrais, então de visão, né, de audição, né, linguagem, vão trabalhar aí para processar isso em algo, vão decodificar, trazer algum significado, né, para isso dentro das gavetinhas que eu já tenho, né, vão pôr em algo que eu já tenho previamente conhecido, vão adicionar esse conhecimento dentro de um sentido, de uma linguagem, de um idioma que eu já conheça e já possa decodificar e vão acrescentar esse conhecimento que eu estou acabando de ter. Somando a isso, né, a minha emoção vai atribuir um significado afetivo também ao que eu estou aprendendo, né, no sentido de importância, né? Então, para que eu preciso daquilo? Com o que eu me identifico, com o que eu identifiquei na memória que eu já guardo, né, sobre um assunto parecido ou relacionado. Então eu vou transformar isso, né, em algo que me motive a manter na minha memória, né, e aos poucos aquilo vai ficar guardadinho para próximas informações aí que eu preciso usar. Então, né, guardando, né, isso de curto prazo, né? Ao longo prazo, isso ficando na minha memória, se transformando no aprendizado mais cristalizado, eu vou poder acessar e usar sempre que necessário. E precisa mesmo de estudabilidade? Estudabilidade, né? A gente aumentar o conhecimento para o crescimento profissional é excelente, porque eu preciso realizar agora e para o que eu quero do meu crescimento no futuro. Não só
para o que exigem de mim, mas para onde eu quero direcionar minha carreira. Então eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu preciso direcionar. Se eu mesma conseguir fazer isso, melhor. Muitas vezes o conhecimento é esperado de mim, né? E eu preciso correr atrás de algo, mas se eu conseguir correr na frente, melhor ainda, porque aí eu consigo direcionar o que eu quero do meu futuro. Mas o aprendizado pessoal também, né? O crescimento pessoal também. E aí a gente está falando, né, de um dos conhecimentos mais difíceis que tem, que é o autoconhecimento. A gente às vezes acredita que seja muito difícil conhecer sobre coisas, né? Tem coisas mais fáceis ou mais difíceis aí da gente conhecer, da gente entender, né? Algumas pessoas têm mais facilidades em algumas matérias, menos em outras, enfim. Mas se tem uma coisa que, né, é um pouco difícil aí para todo mundo, é a gente se conhecer, porque o nosso autoconhecimento, ele vem aí muito nublado aí de muitas questões que a gente vai carregando na vida, né? De muitas questões emocionais, de muitos julgamentos, não só de fora, mas nossos próprios, né? Então, aprender sobre a gente mesmo é tanto quanto é importante, é difícil, mas é um aprendizado, né? Quanto antes a gente conseguir fazer, melhor para a gente lidar com todos os outros. Inclusive a gente aprender o quanto a gente é capaz, né, de aprender sobre outras coisas, né? Porque muitas vezes, cognitivamente, a gente tem muito potencial para aprender, mas se a gente não acreditar nisso, né, a gente não consegue aprender o que a gente precisa e o que a gente gostaria, e aí a gente não consegue crescer, nem pessoal, nem profissionalmente. Estudabilidade também é importante para a gente se adaptar ao presente e para a gente mudar o futuro. Então, se eu quero suportar às vezes o hoje até que eu consiga mudar, né? Se eu quero melhorar meu hoje, ser mais eficiente e programar meu futuro, né? Qual a melhor forma de, né, adivinhar meu futuro? A melhor forma é eu começar construindo ele hoje. Eu consigo direcionar isso de acordo com o meu conhecimento. O que eu preciso desenvolver, começar a desenvolver hoje para atingir no meu futuro. Então, estudabilidade também, essa habilidade de conhecimento, o meu aprendizado, que eu possa aplicar no futuro também já começa hoje. É uma forma de me manter relevante, né? Então, o conhecimento atrai mais conhecimento, atrai investimento, atrai pessoas, atrai negócios, atrai empregos, né? Então, torna a pessoa relevante, mesmo que até socialmente, né? Na verdade, assim, conhecimento atrai relacionamentos em geral, né? Não sei qual tipo de relacionamento você está procurando, mas atrai relacionamentos. Então, é bastante importante que através da estudabilidade a gente vá desenvolvendo diversos aprendizados. Ah, mas se eu estou numa conversa, eu não tenho como contribuir, né? Todo mundo sabe sobre alguma coisa, eu não sei nada sobre aquele assunto, melhor ficar quietinho, não quero errar, tal. De repente aquela é uma oportunidade para você aprender, né? Que tal se você tá um peixinho fora d'água numa conversa, você perguntar sobre aquilo? Então, transforma uma dificuldade numa oportunidade de aprendizado. Dificilmente ninguém vai querer, né, contar para você, né, ou ajudar você naquele aprendizado. Eu disse que eu ia dar algumas dicas para vocês, né, de como que a gente aprende. Quanto melhor a gente entender essa estrutura, mais a nosso favor a gente pode usar. Tá? E essas ideias vieram de um curso, né, que é o Learning How to Learn, ou Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. Ela tem alguns livros, né, nesse sentido. Ela é uma estudiosa aí de como a gente aprende. E eu vou dar algumas dicas aí de como que a gente pode usar isso a nosso favor. Que é o modo difuso e o modo focado. Então, como já dizem os nomes aí, né, o modo focado, ele é muito mais concentrado, mais metódico, e o modo difuso, ele é mais criativo, mais solto e às vezes até compensatório, né? Ou seja, né, então a gente precisa daquele momento de bastante atenção, de foco, de rotina, né, de uma atenção maior
de um empenho maior em algo, de uma absorção maior, mas a gente precisa descansar disso, né? Então a melhor coisa é que a gente consiga alternar os dois. Então é muito falado, né, do método chamado Pomodoro, que é a gente manter aquele foco, aquela atenção durante um período de tempo e descansar depois. Agora a gente precisa tomar cuidado para o nosso descansar não ser aquela coisa de entrar no Instagram e virar uma coisa eterna, né? Então descansar um pouquinho, né, esfriar nossa maquininha aqui e voltar para o nosso período de concentração. Então, se a gente conseguir alternar isso, né, é incrível. Os dois modos são importantes, cada um com o seu tempo, né, de investimento, mas alternar é muito importante. Então, focar durante mais ou menos meia hora, descansar 5 a 10 minutinhos e ir alternando isso. Outra forma aí que ela traz pra gente é a revisão, né, chamada de recall, né? Então, que a gente está aprendendo sobre determinado assunto, né, precisa saber sobre ele ou para falar para alguém, falar para determinado público, ou apresentar para um chefe, ou para fazer uma avaliação. Né? Então, normalmente a gente aprende aquilo, lê, relê, lê de novo, lê outra vez. E é importante que a gente faça uma revisão daquilo para saber o quanto a gente aprendeu, até a gente entender que, bom, aprendi tudo, estou preparado. Né? E é importante que essa revisão ela seja, na verdade, mental, porque se a gente fica lendo, relendo, a gente não consegue saber o quanto a gente absorveu daquilo. Então a ideia é que a gente, em algum momento, comece a fazer uma revisão mental para entender que lacunas que faltam daquilo, e aí a gente retoma, né, a leitura ou assistir o vídeo, né, dependendo da forma que a gente estiver estudando, né, o material, para a gente ver que lacunas que faltam a gente preencher, até a gente entender na nossa revisão mental que a gente preencheu todas elas e está preparado para apresentar aquilo, né, ou de alguma forma, né, já absorveu, já está na nossa memória, a gente pode usar assim que precisar toda aquela informação que a gente estava absorvendo. Ela também traz a ideia da memória, né? A gente tem uma memória a curto prazo, uma memória a longo prazo. Curto prazo, ela tem mais a ver aí com o nosso dia a dia, né? Uma episódica, né, que a gente chama. Os episódios aí que vão acontecendo, a gente não acessa normalmente aí momentos depois, nem pretende usar, mas se a gente quer transformar essa memória numa memória de longo prazo, a gente precisa agir um pouquinho diferente. Então vamos dizer que eu tenho uma avaliação hoje mais tarde, eu preciso aprender determinado conteúdo e só me interessa aprender ele para fazer essa avaliação, então eu vou decorar algo, né? Leio e vou decorar e vou fazer aquela avaliação e pronto, acabou. Agora, se eu quero manter aquele conhecimento, né, para usar em algum momento posterior ou para acrescentar, né, um conhecimento superior, né, àquele que eu estou adquirindo agora, né, um conhecimento acima, então eu preciso colocar aquele conhecimento na minha memória em longo prazo. Então, como é que eu vou fazer? Então, a ideia, né, de espaçar esse conhecimento, né, espaçar essa memória. Então o que eu vou fazer? Em vez de decorar, né, seguidamente, né, tudo hoje para usar hoje mesmo, então eu vou espaçar esse conhecimento, né, vou fazer aquele recall, né, que a gente acabou de falar, essa revisão mental, né, já sei agora, daqui a pouquinho eu vou pensar sobre isso, mais tarde eu vou pensar sobre isso, amanhã eu vou pensar mais um pouquinho sobre isso, né, algumas vezes, depois de amanhã. Então pensei repetidamente, mas em tempos mais espaçados. Né? E aquilo, eu fui absorvendo aquilo, né? Ficou mais guardadinho na minha memória em longo prazo. Quando eu precisar, né, eu vou conseguir rever aquilo, né? Tá guardadinho, não serviu só para um momento específico agora e depois eu apaguei. Então, é uma forma aí da gente manter programadamente, né, uma memória em longo prazo. Claro que tem algumas coisas que a gente acaba mantendo e nem gostaria, né, que são memórias aí muito ligadas a afeto. Outras a gente gostaria, enfim, afetos negativos, a gente mantém coisas que a gente queria tirar da cabeça da gente. E aí a gente precisa, o que a gente faz quando a gente não consegue tirar memórias ruins? Na verdade, o trabalho que a gente consegue fazer, né, é ressignificar essas memórias, mas a gente não consegue tirar, né? Memórias ligadas a afetos, elas, né, são muito mais fixadas pra gente, né? Elas ficam muito mais guardadas aí.
Metáfora e analogia, né? Quando a gente consegue ilustrar o que a gente está aprendendo, uma técnica bastante usada, né, em cursinho, às vezes até em escola, né? Então, determinado aprendizado a gente pega, então tenho que aprender vários itens, vamos fazer por iniciais, vamos cantar uma musiquinha, vamos contar uma historinha daquilo, né? Até algumas técnicas de memorização têm a ver com isso, né? Fazer algumas associações, né? Fazer uma ilustração daquilo, associações de primeiras letras que criam uma historinha que fazem você rememorar todas aquelas palavras que você precisa lembrar, né? Enfim, são formas de ilustrar aí algo que a gente precisa trazer da memória, né? Então, são formas aí que a gente consegue ajudar o nosso aprendizado. E também a prática focada e a repetição, né? São aquelas trilhas de conhecimento que a gente vai fazendo. Então, criei, né? Comecei a trabalhar em determinado lugar, né? Entendi qual que é o melhor caminho, aí juntando qual que é o mais perto, mais seguro, menos trânsito, né? Então venho todo dia por aquele caminho, né? Então criei uma trilha, né? Ficou tão automático que no sábado eu acordo e venho para o trabalho, né? Então é mais ou menos isso que o meu cérebro faz com o aprendizado, né? Ele marca trilhas aí que eu vou usar de forma cada vez mais, esses conhecimentos de forma cada vez mais automáticas e eficientes, né? Então o aprendizado ele fica gravado, né? Ele é usado com muito mais naturalidade, a gente praticamente não pensa, né? Ou pelo menos não conscientemente, para resgatar e utilizar esses conhecimentos. E qual que é o melhor método, né? O melhor, na verdade, é a combinação de tudo isso, né? Na verdade, assim, não é nem que é bom combinar, é necessário combinar tudo isso, né? Dependendo do assunto, dependendo do contexto, dependendo do momento, dependendo do que a gente está aprendendo, né? A combinação de tudo isso vai trazer muito mais riqueza para o nosso aprendizado, para a nossa estudabilidade. O verdadeiro poder da conquista vem da preparação fora do pódio. Estude, aprenda e aprimore suas habilidades constantemente. Estudar pode ser super divertido se você encontrar o seu melhor como. Próximo mês a gente vai falar de compromisso. Quanto mais as pessoas acreditam em uma coisa, quanto mais elas se dedicam a essa coisa, mais elas podem influenciar seu acontecimento. Essa frase do Bernardinho vai pautar aí nosso compromisso com o próximo mês. Aguardem!